Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos deu a graça e a honra de sermos sustentados pela glória dEle. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Porque se estamos respirando, foi permissão dEle. Amém? Abram comigo em Marcos 12, 35. E a gente vai falar a ignorância dos judeus quanto ao Messias, quanto a Jesus. Enquanto vocês procuram, o que eu posso pedir a Deus é que vocês possam ter tido uma semana abençoada e um novo iniciar de semana mais abençoada ainda. Que tudo aquilo que possa ter vindo para atrapalhar a vida de vocês, que possa ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que é de sonho, se for para a honra e glória de Deus, que possa acontecer. Amém? Então começa assim. E Jesus respondendo, disse enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Então, escribas ou judeus, né? Eles estavam ali e ele pergunta, ensinando como é que eles diziam como que era esse Cristo ser filho de Davi. Por que eles falavam isso? Aí ele responde: O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Então, ele falou num dos versículos, que o Senhor falou ao Senhor dele que ele sentasse à direita. Então, como assim? Explicando o versículo. Que Deus falou com Jesus para que sentasse à direita. Como o Pai é unitrino, então que o Senhor deu ordem ao Senhor que sentasse até que os inimigos fossem tomados. Aí foi isso que Jesus respondeu. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é que ele então, seu filho? E pessoas comuns ouviam de boa vontade. Então, se Davi chama o Senhor dele de Senhor, a gente não chama o filho nosso de Senhor, correto? Eles nos chamam de Senhor. É a mesma coisa com o Pai e Jesus. A gente chama Jesus de quem? Senhor, né? Deus de Senhor. Então, se até Davi fez isso, como que podem ter falado que Jesus era filho de Davi? Então, a gente precisa saber que o Senhor, Deus, é uno e trino. Ele faz na sua perfeição. Então, nada que saia disso é errado, porque não está na Bíblia. Seria o quê? Falta de conhecimento. Uma coisa que a gente tem que saber é que Jesus se fez humano, então Deus se fez na face humana. Jesus veio para habitar e sentir realmente as nossas dores, mostrar para as pessoas que, apesar de sentirmos dores, apesar de termos problemas, ele sentiu isso na pele, a gente já foi falado sobre isso. Aí ele teve toda essa sabedoria. E ele continua. E ele lhe dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas sob pretextos e fazem longas orações. Esses receberão maior condenação. Então fala que assim, aqueles que se andam, se vestem longos, que se sentem nos lugares mais altos, nos banquetes, nas sinagogas, que querem aparecer, vamos ser claros, né? Numa outra versão fala assim: e guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações das praças.
e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas da viúva, e isso com pretexto de largas orações. Então, assim, vamos colocar. É complicado falar isso, mas é verdade. Hoje nós temos pessoas que cobram por ações. E elas cobram de uma forma sutil. Então a gente precisa entender que a oração, ela é de graça. Ela foi dada, a unção, ela foi dada à pessoa, dada por Deus. Então, se ela foi dada por Deus, de graça foi dada, de graça foi manifestada, de graça tem que ser repassada. Não estou falando aqui de dízimos e ofertas, nem de você abençoar aos pastores e profetas. É necessário que se faça isso também para que a gente precise. Mas quando você sentir, aquilo que é cobrado, que é pedido, não é de Deus. Então, hoje a gente vive uma situação de, por exemplo, as pessoas, principalmente em lives que prometem muitas coisas. Ah, mas entre em propósito, façam e tudo. Então, você está pagando a oração. Ei, se o profeta tiver que te revelar, ele vai te revelar sem você doar nada. Você vai doar porque você sentiu no teu coração. Hoje a gente está vivendo tempos de escribas que andam assim, de roupas longas, né? Hoje não são roupas de ternos ali bonitinhos, e estão pedindo dinheiro. Tem gente que fala assim que você tem que doar tudo, que Deus quer que você doe tudo. Ei, Deus quer que você doe tudo quando você doar do coração. Não é porque o profeta está mandando. Isso sim é ser escriba. Isso é sim ser ignorante. Porque o Jesus fez totalmente ao contrário. Jesus não pedia nada. Jesus não pedia nada, pelo contrário, ele alimentava com dois peixinhos e 3 pãozinhos, né? Ele alimentou uma multidão. Acho que eu errei na conta, mas tudo bem. Ele alimentou uma multidão. Vamos raciocinar. Se ele faz isso, por que a gente tem que fazer pagar por oração? Ei, o Filho de Deus, ele veio para fazer o que é melhor. Por que logo depois que ele fala que ele não é filho de Davi, ele já cita isso aqui? Por quê? Porque o Filho de Deus veio para nos ensinar que ele é maior e que a gente não devia ser enganado, porque aqueles que devoram as casas das viúvas com pretextos de largas orações. Ei, oração é de graça, é isso que ele quer dizer. Esses receberão mais grave condenação, mas não cabe a nós julgarmos. Agora, se você sente no coração de fazer o propósito, é você e Deus. Não faça nada por obrigação. Então, é isso que está acontecendo. O mundo, ele já está sendo preparado, hoje eu até ouvi uma pregação sobre isso, preparado para a vinda do anticristo. E com isso está sendo levantado falsos profetas, falsas pessoas, falsas profecias. Então, a gente tem que estar ligado no Senhor, ligado na videira para não cair em ignorância, por ignorância, aliás, cair em ciladas, amém? Só até aqui. Isso vale para mim e para você, tá? A gente também pode ser enganado. A gente não é conhecedor de tudo, graças a Deus a gente tem as nossas adversidades, tem as nossas dúvidas, tem os nossos temores, então, primeiramente, corta em mim para depois, né, passar. Amém? Só até aqui. Raciocine se vocês estão colocando o Senhor Jesus no meio e se não estão procurando muita coisa de profetas e não estão sendo enganados. É você e Deus. O que é maior conhecimento? Tá aqui, ó. Bíblia. Bíblia. Só Bíblia. Eu tenho... Aqui em cima da cama tá com 3 Bíblias.
Então, é conhecimento, amém? Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Seja discípulo do Senhor, faça o ide dele, leve a palavra a toda criatura. Faça aí, compartilhe. Você tem o Insta, tem o Face, tem o YouTube. É simples, é só dar um compartilhar, amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Amanhã é 7 de setembro. Vamos tirar 5 minutinhos do nosso dia e orar pela nossa nação. Tira 5 minutinhos do seu dia. Ore por essa Covid. Ore para que Deus atenda aos nossos clamores, atenda a nossa oração. Amém? Conto contigo. Fique na paz. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Paz.